Apoie a mídia independente mais imparcial do Brasil e participe também das nossas entrevistas mandando perguntas em vídeo. Tamo junto. Mas agora vamos aproveitar o momento, porque é inevitável, né? Que a gente tem que falar, vamos falar muito da construção da SAF, de todo esse processo, isso é muito importante. O Durcésio, como eu falei aqui, o mais importante presidente, talvez, da história do Botafogo, da gloriosa história do Botafogo. Mas vamos falar sobre o momento atual, porque é maravilhoso, né, Durcésio? Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia, acho que 12 anos. Mais até. Mais de 12 anos. Até. Muito tempo e... Como é que tá pra você, pro senhor botafoguense esse momento, assim, respirando, vivendo esse momento? Uma coisa assim... Bom, como torcedor é espetacular, né? A gente voltou à mídia, voltou a se falar do Botafogo, a torcida tá animada, tem que ser mesmo um pouco com o pé no chão, porque esse campeonato é muito competitivo e muito longo, então, mas é bom saber que a gente está lá. E isso, de novo, passa pelo profissionalismo e pela SAF. Por quê? Primeiro, o investidor contratar jogadores que o clube não teria condições de contratar. Hoje nós temos jogadores de nível europeu, em termos, não vou nem falar de qualidade ou não, mas salariais. A gente tem jogadores lá como Tiquinho, Marçal, o próprio Cuesta, que são salários padrão europeu. E o segundo, você está na mão do investidor, no aspecto positivo, entre N que tem, é você manter o técnico. Que o Brasil é sabido, perde 2, 3 jogos, manda o técnico embora. O técnico outro gancho importante aqui. Então, eu sempre pensei em nunca manter. A gente falou antes do programa do Barroca. O Barroca, quando eu assumi, o Barroca já estava lá. E a gente caiu com o Barroca. Mas eu falei uma declaração eu fui muito martelado por isso, que a minha vontade era manter o Barroca pelos 4 anos da minha gestão. Infelizmente não deu, porque o time não estava rodando e a gente ia começar um campeonato, fomos rebaixados, a gente tem que fazer todo um planejamento novo, aí resolvemos mudar o técnico. Mas a minha ideia não era mudar de técnico, eu já pensava nesse negócio. E aí vem agora o Luiz Castro e o John, e eu sempre apoiei isso, ele nunca pensou, uma hora ele reclama do Luiz Castro, e eu também, às vezes, como torcedor, você reclama, o time não está isso, não está aquilo, mas aí você está vendo agora o resultado está começando a aparecer agora. O time está com uma estrutura, um jeito de jogar, que já está valendo a pena ter mantido o Luiz Castro. Mas se não... Não, e se não fosse, eu não sei se eu aguentaria pressão. Pois é. Bom, primeiro que eu não traria o Luiz Castro, porque não teria dinheiro para pagar o Luiz Castro. Mas supondo que tivesse dinheiro para pagar. Eu talvez não tivesse aguentado a pressão da torcida. Quando foi eliminado do Carioca, né? Não a torcida pintou os muros de General Severiano, fora Luiz Castro. Nos jogos cantava o tempo todo. Nos jogos cantava. E até tem uma brincadeira agora, da fila para pedir desculpa para ele. Enfim, é Luiz Castro. É Luiz Castro. Enfim, então isso é uma coisa que passa pelo profissionalismo e pela gestão de quem vê como um negócio, né? O John Tex não vê o Luiz Castro como culpado de um projeto total. Muito pelo contrário, ele acredita e está dando resultado agora. E não cede a pressão, né? E não cede a pressão. Fundamental. E não cede a pressão. Pressão de organizada, pressão de imprensa, pressão da própria torcida de uma forma geral, não cede, né? Não cede, não cede. É mais fácil. Será que é o caso específico do John Textor? Ou será que todo mundo, digamos assim, que for dono de um clube, como o John Textor o Ronaldo no Cruzeiro, será que todo mundo vai manter essa postura de não ceder à pressão? Porque mesmo sendo dono, assim, a pressão, de uma certa forma, é muito forte. É forte. Não, já tem um caso aí, o Cruzeiro já mandou o técnico embora e já contratou outro. Mas o Pesolano quis ir embora, né? Também teve isso. Ele quis, mas... Já estava combinado que ele ia embora. Mas foi. Foi decidido pela SAF do Cruzeiro. Uhum. Enfim, mas então... O Vasco já mudou de técnico também, né? Se bem que o Barbieri entrou com... O Barbieri entrou em janeiro, exato. Em janeiro. O Jorginho era ali o técnico... Como se fosse o Anderson no Botafogo, já estava lá, né? Já estava lá quando a SAF assumiu. Isso.
O Jorginho já estava com o Anderson e aí eles trocaram. Então, Não, virou o ano. vamos ver se a SAF do Vasco vai aguentar. Vai manter. Tem uma pressão sobre o Barbieri. Que já tem. Belo que já técnico, tem. Que já tem. Já tem. Mas que é um belo do técnico. Então, eu acho que deveria manter. Se fosse eu, mas aí sou eu. Exato, mas o trabalho do Luiz Castro, assim, a gente pode falar aí, é verdade. Agora, futebol não tem fórmula mágica, né? Não tem fórmula exata. Não tem aquela fórmula que você coloca na prova ali, faz e é aquilo ali. Não é uma ciência exata. Então, o trabalho do Luiz Castro, o senhor mesmo, em algum momento, chegou a uma cornetada, né? Porque o Botafogo vinha com aquele... Botafogo Way, né, que até eu perguntei pro Mazuco agora no sorteio da Copa do Brasil na CBF, e ele explicou, né, que o Botafogo Way não era apenas a forma de jogar dominante do time, mas toda a questão profissional e tudo mais. Eu concordei, é isso mesmo e tal, mas o Botafogo, para quem viu nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, era um time totalmente oposto do que o Luiz Castro pregava e do que também o próprio John Textor queria, né? Time dominante, com a bola, que amassasse o adversário, que se impusesse. E aí, mas não estava tendo resultado. No passado teve aquela arrancada fora de casa, que foi a melhor campanha, mas em casa tinha resultados ruins. E esse ano no Carioca não engrenou, realmente.